Desde tempos antigos, o ser humano observa a natureza e tenta entender do que as coisas são feitas. Estas coisas chamamos de matéria. Por sua vez, a matéria é tudo aquilo que possui forma e que ocupa um espaço, por exemplo, uma pedra, um grão de areia, uma nuvem, um lápis, um celular e assim por diante. A questão é que, se subdividirmos um material em partes cada vez menores, notaremos que existe ali a menor parte desta matéria, o átomo. Átomo quer dizer não divisível, demonstrando que, se chegou à menor parte de algo, o átomo, assim como a matéria, também é constituído por partes ainda menores. Porém, deste ponto em diante, ele perde totalmente suas características em relação à matéria que antes constituía. Em 1808, estabeleceu-se um modelo atômico que explicava melhor como é um átomo, e desde então muitas contribuições foram feitas, agregando cada vez mais informações ao modelo, resultando na possibilidade de novos modelos serem apresentados, explicando com mais detalhes a estrutura atômica. Na primeira hipótese, apresentada em 1808, foi proposto que o átomo era indivisível, que os átomos de diferentes elementos tinham massas diferentes e que a proporção em que estes átomos se apresentavam nos diversos compostos podia ser representada por números inteiros. Com estas informações, diversos postulados foram divulgados no campo científico, todos abordando a natureza dos átomos. Porém, o que mais se destacava nas teses apresentadas era a respeito da massa dos átomos. Conforme os químicos foram fazendo observações a fim de estudar o átomo, notou-se algo muito interessante e que chamou a atenção destes pesquisadores. Ao dispor todos os elementos químicos, segundo seus pesos atômicos em ordem crescente, verificou-se que elementos quimicamente semelhantes dispõem-se em uma série de intervalos regulares. Com isto, os cientistas notaram que propriedades idênticas repetiam-se de maneira periódica, ou seja, em períodos ou intervalos muito bem determinados e ordenados. Dentre os metais, o lítio é o elemento químico mais leve. Este elemento possui massa atômica igual a 6,9 unidades de massa atômica. Além do mais, em temperatura ambiente, o lítio é também o mais leve dos elementos sólidos. Este átomo é monovalente, ou seja, em uma reação química perderá apenas um elétron. Ao entrar em contato com a água, forma uma base forte, o hidróxido de lítio. Em seguida, temos o berílio de massa atômica 9. Este também é um metal assim como o lítio. Porém, o berílio é bivalente, pois este, ao sofrer uma reação química, irá perder até 2 elétrons para formar a ligação. Diferente do lítio, o berílio tem mais dificuldade para decompor a água. Continuando, temos o boro, um elemento trivalente, podendo ceder até 3 elétrons durante uma reação química. O boro, porém, possui fracas propriedades metálicas. Além do mais, este elemento também apresenta características de um não-metal. O próximo elemento é o carbono. Este, por sua vez, já é considerado um não-metal tetravalente. E continuando, temos o nitrogênio, com propriedades que se destacam por suas características não metálicas. O oxigênio, um não-metal muito típico, e o flúor, o elemento que consegue caracterizar muito bem as propriedades de um não-metal. Conforme observado nestes elementos químicos ordenados de acordo com seus pesos atômicos, notamos que as propriedades metálicas, incluindo a capacidade que estes átomos possuem para formar óxidos e que ficam muito claras no lítio e no berílio, vão se tornando menos atuantes na medida em que avançamos de um elemento para outro. Com isto, observamos que começam a aparecer características e propriedades não metálicas nos elementos, como por exemplo a formação de óxidos ácidos, que finaliza dentre estes elementos no flúor. Passando a analisar o próximo elemento químico, temos o neônio, com massa atômica 20,2. Neste instante, as variações que ocorreram nos elementos anteriores são interrompidas. Antes tínhamos começado com elementos metálicos e terminando com elementos não metálicos. Porém, agora estamos analisando um átomo que é classificado como um elemento inerte, pois é um elemento que possui pouquíssima reatividade química. Dessa forma, o neônio não pode ser classificado nem como um elemento metálico e nem tampouco como um não metal. Ao prosseguir com nossa análise, saímos do elemento neônio e passamos a observar o sódio. Notamos, porém, que novamente nos deparamos com algo visto anteriormente no elemento lítio.
Assim como o lítio, o sódio volta a ter propriedades muito fortes de elemento metálico e este também é um elemento monovalente, ou seja, em uma ligação química perderá apenas um elétron. Logo após temos o magnésio, um metal muito semelhante ao berílio, localizado logo acima na tabela periódica. Após o magnésio temos o alumínio, que assim como o boro, também é trivalente, este elemento, ou seja, o alumínio já começa a apresentar propriedades de um elemento não metálico. Em seguida temos o silício, um semimetal, e o fósforo, um não metal. O enxofre assemelha-se ao oxigênio e em seguida o cloro, um elemento não metálico, assim como o flúor. Notamos até aqui que ao observar estes átomos de maneira ordenada, algumas propriedades químicas repetem-se. Analisando os elementos, percebemos que começa com elementos fortemente metálicos e conforme se distanciam, adquirem propriedades não metálicas. Mas afinal, o que quer dizer um elemento ser metálico ou não metálico e os termos monovalente, bivalente, inerte, quimicamente o que significam? Antes de prosseguir com o nosso estudo sobre a tabela periódica, vamos conhecer alguns termos utilizados para que desta forma o aprendizado fique mais sólido. Começando com os termos metálicos e não metálicos. Elementos químicos metálicos são localizados ao lado esquerdo e ao lado direito em uma tabela periódica. Os metais também localizam-se na parte central, mas não vamos neste vídeo abordar esta região, por se tratar de um vídeo com uma abordagem inicial. Historicamente, o nome metal é uma referência a um tipo de mineral ou uma mina onde se efetua a extração de minério. Porém, sob o aspecto químico, um metal é um elemento que, sob certas condições, perde 1, 2 ou 3 elétrons formando um cátion, ou seja, um elemento que possui mais prótons do que elétrons. Os não metais estão localizados ao lado direito e também no canto superior esquerdo. Em uma tabela periódica, em uma reação química, estes átomos formam os ânions, elementos com carga elétrica negativa, pois diferente dos metais, estes possuem a tendência de ganhar elétrons, podendo ganhar 1, 2 ou até 3 elétrons. Os semimetais são elementos intermediários que possuem características parecidas com as dos metais e com as dos não metais. Estes elementos químicos ficam localizados ao lado direito em uma tabela periódica. Elementos químicos monovalentes possuem apenas um elétron em sua camada mais externa. Os bivalentes possuem 2 elétrons. Os trivalentes, 3 elétrons. Elementos tetravalentes, 4 elétrons. E assim por diante. O termo mono, por exemplo, indica único ou um. Já o termo valente está se referindo à camada mais externa do átomo. A esta camada chamamos de camada de valência. Os elementos localizados nesta região são chamados de gases nobres. Por razões muito bem determinadas, estes átomos não tendem a reagir quimicamente com outros átomos, por isto são considerados inertes quimicamente. Em uma tabela periódica, os elementos são dispostos um abaixo do outro, e isto não é à toa, pois esta organização é feita para que elementos quimicamente semelhantes fiquem próximos e, quando possível, em uma única coluna. Como é o caso dos gases nobres. Por exemplo, logo abaixo do gás nobre neônio, temos o argônio, um outro gás nobre. Na região dos metais, temos o lítio, logo abaixo o sódio e, para completar a sequência, o potássio com características também parecidas às do lítio e sódio, e isto prossegue para os demais elementos também. Ao lado temos elementos que conservam estas propriedades metálicas, porém sutilmente mais leves. Iniciando uma nova sequência vertical de elementos com características semelhantes, um exemplo de átomo classificado nesta região é o cálcio. Verticalmente, os elementos podem possuir características parecidas, porém ordenando-os em sequência horizontal, da esquerda para a direita, notamos que as semelhanças químicas vão se afastando cada vez mais. O químico Dmitry Ivanovich Mendeleev foi um dos cientistas que trabalharam para o desenvolvimento da tabela periódica e antes desta tabela ter a forma atual, foram propostas outras maneiras para representar os átomos. Durante suas pesquisas, Mendeleev notou que existiam algumas lacunas na tabela em que estava desenvolvendo, por não conhecer com exatidão na época o elemento que iria naquele espaço. O químico o deixou com uma anotação. Um outro elemento até então desconhecido era o EK-alumínio. Este elemento foi observado pelo químico Paul Lecoq ao estudar o elemento que hoje conhecemos como gálio.
Isto foi acontecendo em diversas regiões com diferentes cientistas, e assim foram se preenchendo as lacunas na tabela periódica proposta por Mendeleev. Contudo, não bastou apenas a descoberta destes elementos. Com novos modelos propostos sobre a estrutura atômica e com experimentos mais sofisticados, ocorreu um reajuste entre a organização dos símbolos de elementos químicos na tabela periódica. Antes, os elementos químicos eram organizados levando em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, as suas massas atômicas. Porém, algo que contribuiu muito para um melhor agrupamento de elementos químicos foi a introdução do conceito de número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Desta forma, podendo dispor a representação dos átomos em uma sequência da esquerda para a direita, sempre em ordem crescente de número atômico. Com isto, verificou-se que as propriedades químicas dos elementos são uma função periódica que está ligada ao número atômico do átomo e não à sua massa atômica. Desta forma, não houve a anulação da tabela proposta anteriormente, mas uma reorganização e ajustes. Hoje temos uma tabela periódica muito bem organizada, que para um químico, um físico ou até mesmo um biólogo é uma ferramenta de extrema importância, pois através desta tabela podemos de forma muito simples efetuar diversos estudos sobre um átomo, uma molécula, uma substância e assim por diante. A tabela periódica atual não está completa, pois caso sejam descobertos novos átomos, estes serão acrescentados na tabela. Todas as tabelas regulamentadas possuem índices que nos ajudam a entendê-la. Por exemplo, esta que estou utilizando possui os seguintes índices: 3 campos que nos indicam os grupos dos elementos químicos e em qual estado físico este átomo está em temperatura ambiente. No canto inferior esquerdo, temos uma descrição detalhada contendo diversas informações sobre um átomo específico, como o número atômico, símbolo, nome, massa atômica e a distribuição eletrônica. Vamos analisar o elemento químico hidrogênio, por exemplo. Este elemento possui número atômico 1, símbolo representativo H, nome, hidrogênio, massa atômica 1,00794 e distribuição eletrônica 1, indicando apenas um elétron. A cor deste retângulo é verde, indicando que este elemento é um não-metal, e a cor de seu símbolo está em azul, o que nos informa que o hidrogênio é encontrado em estado gasoso sob temperatura ambiente. Percebam, porém, que existem 2 regiões na tabela periódica que aparecem apenas números, pois aqui temos 2 séries de elementos químicos que possuem uma sequência de algarismos que vão desde 57 até 70 e 1 na primeira sequência e de 89 até 103 na segunda sequência. Estes elementos estão descritos logo abaixo, e esta forma de organizá-los foi pensada para tornar a tabela periódica mais prática. Aqui temos, por exemplo, uma versão de tabela periódica em que este método não é utilizado. Observem como, além de a tabela ficar mais extensa, também fica mais difícil de se fazer uma leitura. Atualmente, a tabela periódica consta com 118 átomos catalogados. Observem, porém, que os últimos 6 elementos químicos nesta tabela periódica que estou utilizando possuem nomes provisórios. Atualmente, estes nomes já foram substituídos por nomes oficiais. O nunóctio, que significa 118, por exemplo, recebeu o nome oficial de oganessônio. A tabela periódica, porém, não deve ser decorada. Portanto, não se preocupe em ter pressa de decorar todos os elementos químicos descritos nela. A única preocupação deve ser a de entendê-la por meio dos seus índices descritivos, como fizemos anteriormente. Fazendo isto com o tempo, você irá se habituar com a consulta à tabela periódica e de maneira natural irá conseguir identificar um elemento químico com muita facilidade. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, onde conhecemos de uma forma mais panorâmica uma ferramenta de trabalho e estudo muito importante, a tabela periódica. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo e um grande abraço.